Estamos expondo a Bíblia e esse é o módulo de número 25, os 10 Mandamentos. Qual foi o propósito da libertação de Israel do Egito? Em Êxodo capítulo 3, o verso 7, o Senhor diz: Certamente vi a aflição do meu povo, conheço-lhe o sofrimento, desci a fim de livrá-lo, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Observa que o objetivo primário da saída de Israel do Egito era para que eles se dirigissem à terra prometida, a Canaã. E o que Israel deveria fazer imediata à sua saída do Egito? Em Êxodo, capítulo 3, a partir do verso 17, nós lemos: Far-vos-eis subir da aflição do Egito para uma terra que mana leite e mel. E irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhes dirá. Observa agora o que é dito ao rei, ao faraó. O Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Ou seja, primeiro eles iam sair do Egito, ir para o deserto e então chegar à terra prometida. O Egito era terra de aflição e de opressão. A terra da promessa era uma terra que manava leite e mel. No entanto, eles precisavam caminhar antes 3 dias, ir para o deserto e fazer um sacrifício ao Senhor. Ou seja, para Israel sair do Egito para chegar na terra prometida, eles precisavam fazer um sacrifício diante do Senhor, oferecer um cordeiro em holocausto. Portanto, para que eles pudessem fazer esse movimento, eles precisavam do sangue do cordeiro. Por que Israel precisava fazer o sacrifício? Porque Deus odeia o pecado. Todos pecaram, tanto egípcios quanto judeus. Mas, para que o pecado pudesse ser removido, o sangue de uma vítima inocente precisava ser derramado. Em Abacuque, capítulo 1, verso 13, diz: Tu és puro de olhos, e que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Deus odeia o pecado. Então, quem executa o papel de convencer o homem do pecado? Jesus disse em João 16, verso 7, Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós outros. Se, porém, eu for, eu vou lhe enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Como agiu o Espírito Santo no dilúvio? Antes do dilúvio, em Gênesis capítulo 6, o versículo 3, nós encontramos: O meu espírito não agirá para sempre no homem. Ou seja, mesmo antes do dilúvio, o Espírito Santo já agia no coração do homem para trazê-lo à consciência de Deus. O dilúvio era um sinal que há um limite para o pecado. Em Gênesis, quando o Senhor diz: O meu espírito não agirá para sempre no homem, ele está dando este limite. E depois do limite vem o juízo. O dilúvio foi o juízo de Deus sobre a impiedade do mundo antigo. E Israel, que estava agora saindo do Egito, também uma nação que foi julgada por causa dos seus muitos pecados, por causa dos seus deuses, Israel precisava, antes de entrar na terra prometida, conhecer Deus. Então, em Êxodo capítulo 19, o versículo 1 diz: No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto no Monte Sinai. E em Números, capítulo 10, verso 11, diz do tempo em que eles ficaram ali no Monte Sinai.
aconteceu no ano segundo, no segundo mês. Ou seja, ele que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação e os filhos de Israel se puseram em marcha no deserto do Sinai. Ou seja, Israel ficou diante do Monte Sinai, aprendendo da santidade de Deus por 11 meses, mais ou menos. A primeira providência divina para Israel conhecer a santidade de Deus foi impor condições para esta jornada. Em Êxodo, capítulo 19, verso 5, nós encontramos a condição. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Então, Deus faz um pacto, propõe uma aliança com Israel, e Israel tem que responder a essa aliança. Quem pretende andar com Deus precisa ouvir a sua voz, guardar os seus mandamentos. E o povo assumiu esse compromisso. Nós lemos isso em Êxodo 19, o verso 8. Então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou, faremos. Mas vem uma pergunta: será que esta era a resposta adequada a ser dada? Será que o povo, que é pecador, que precisa da graça de Deus, está em condição de impor a sua decisão e a sua vontade e determinar o seu destino? Observe que o povo se achou ser capaz, pelos seus próprios esforços, servir a Deus. Note a avaliação divina que encontramos sobre esse tipo de compromisso. Em Tiago, no capítulo 4, verso 15, diz: em vez disso, em vez de dizer eu farei, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, a avaliação do Senhor, quando o homem decide por sua própria vontade servir a Deus sem a graça de Deus. Agora, entretanto, vós jactais nas vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Ou seja, quem quer se aproximar de Deus precisa se purificar. Em Êxodo 19, verso 10, logo depois deles terem feito aquele compromisso, tudo que o Senhor fizer faremos, o Senhor demonstra como é esse proceder diante de Deus. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o Monte Sinai. Então, primeiro eles tinham que ouvir a voz de Deus. Segundo, eles tinham que se purificar diante de Deus. E agora veio a terceira ordenança do Senhor para este encontro com Deus. O Senhor traçou um limite para Israel. Em Êxodo 19, verso 12, nós lemos: marcará em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será salvo. Com isso, Deus está dizendo: o homem não pode aproximar-se de Deus do seu jeito. Ele precisa do jeito de Deus. Lembra, Caim escolheu o jeito de prestar o culto e Deus não recebeu o seu culto. Abel ofereceu um culto do modo que Deus havia determinado e Deus se agradou do culto de Abel e da pessoa de Abel. O homem não pode se aproximar de Deus senão do jeito estabelecido por Deus. Então, tendo Deus dado a condição que Israel tinha para segui-lo, que é ouvir a voz de Deus, guardar os mandamentos de Deus, tendo Deus exigido a purificação de Israel e traçado um limite para Israel, o Senhor apresenta a Israel os 10 mandamentos. Em Êxodo capítulo 20, o verso 1, então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus,
que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. E ali o Senhor entregou 10 mandamentos. O primeiro, não ter outros deuses. O segundo, não fazer imagens de coisa alguma. O terceiro, não tomar o nome de Deus em vão. O quarto, guardar o sábado. Estes são os mandamentos voltados a Deus. Agora, os mandamentos voltados ao relacionamento humano. Honrar pai e mãe, não matar, o sétimo, não adulterar, o oitavo, não furtar, o nono, não cobiçar, o décimo, não cobiçar. Deus escreveu os 10 mandamentos em pedra. E ao escrever os 10 mandamentos em pedra, Deus escreveu esses mandamentos com o dedo de Deus. Então, quando o Senhor entrega os 10 mandamentos ao Senhor, o 9º mandamento é não dar falso testemunho e o 10º mandamento é não cobiçar. Em Êxodo, capítulo 31, verso 18, nós encontramos a maneira como Deus entregou a lei. E tendo acabado de falar com ele no monte, o Senhor deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. E como ficou o povo depois que eles receberam a lei? Nós encontramos a descrição em Êxodo, capítulo 20, verso 18. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta, e o monte fumegando, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Dissera a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Observa que antes eles haviam de tudo que o Senhor falar, faremos. Mas quando o Senhor entregou os 10 mandamentos, eles disseram: precisamos de um mediador, precisamos de um libertador. E o povo estava de longe, em pé. Por que o povo teve medo? Tiago diz: por causa da santidade divina. Em Tiago, capítulo 2, o verso 10 está dito: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Então nós temos 10 mandamentos. Se pecar em um, pecou em todos, porque foi o dedo de Deus que escreveu cada um deles, o que demonstra que é impossível ao homem, por seu próprio esforço, alcançar a sua salvação. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, comente suas impressões, compartilhe para que outro também conheça a história dos 10 mandamentos. Siga-me para que possamos crescermos juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. Salve para rever os versos que foram citados. O meu lema é conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Grato por me seguir, grato por me ouvir e até a próxima.